Olá, sejam todos muito bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar num assunto que, olha, tá bem no centro da nossa experiência espiritual, mas que muitas vezes vem cheio de mistério e até um pouco de frustração: a prática da oração. Mais especificamente, o nosso objetivo aqui é fazer uma análise bem profunda da arquitetura do que a gente pode chamar de oração apostólica. E para guiar essa investigação, vamos usar como fonte principal a obra Ore Grande, do teólogo Alistair Begg. Ele, por sua vez, se baseia nas orações que o apóstolo Paulo registrou na carta aos Efésios. A importância disso tudo, tanto academicamente quanto na prática, é a gente buscar um modelo de oração que vai além do superficial, sabe? Daquela coisa repetitiva e muito focada na gente mesmo. A ideia é entender como uma estrutura de oração bem fundamentada na teologia pode não só enriquecer a nossa comunicação com Deus, mas principalmente reorientar as nossas prioridades, a nossa visão de mundo e, no fim das contas, ser um catalisador para uma transformação espiritual de verdade. Para começar a nossa jornada, vamos pensar um pouco nessa citação aqui que é bem forte, do pregador escocês Robert Murray M'Cheyne. Essa frase já estabelece de cara a ideia central da nossa análise. A oração, na perspectiva que a gente vai explorar, não é só um ritual religioso, um monte de palavras para recitar, ou um exercício de meditação. Não, antes de tudo, é um ato que revela quem a gente é. É literalmente um espelho da alma. O que M'Cheyne está sugerindo é que, no silêncio e na vulnerabilidade da oração, quando a gente tira as nossas máscaras sociais, as nossas pretensões, a nossa verdadeira condição fica exposta. Nossas prioridades mais profundas, a natureza real da nossa fé ou a falta dela, nossos medos, nossos anseios mais genuínos, tudo isso vem à tona. É nesse espaço de sinceridade radical que a nossa identidade se manifesta. Por isso, ao estudar a arquitetura da oração apostólica, a gente não está só aprendendo uma técnica, estamos buscando um caminho para uma maior consciência de nós mesmos e uma autenticidade espiritual. Bom, vamos entrar então no nosso primeiro ponto, a introdução, onde a gente vai diagnosticar o problema que essa análise quer ajudar a resolver. Para muita gente, a experiência com a oração é marcada por uma sensação de inadequação, de frustração. Existe um abismo entre a importância que a gente diz que a oração tem e como a gente pratica isso no dia a dia. Com o tempo, nossas conversas com Deus podem virar um roteiro batido, uma lista de pedidos focada nas nossas necessidades imediatas, nas preocupações materiais e, sendo bem honestos, nos nossos desejos egocêntricos. A gente sente que deveria ter algo mais, que deveríamos orar de um jeito melhor ou maior, mas falta um mapa, um guia que nos leve além da nossa própria limitação. Essa análise detalhada das orações de Paulo, então, se propõe a ser exatamente esse mapa. E esse slide detalha bem os sintomas desse desafio. Primeiro, a oração se torna repetitiva e mundana, girando sempre em torno das mesmas preocupações do cotidiano, sem nunca alçar voos mais altos. Segundo, ela é muitas vezes hesitante e incerta. A gente ora sem ter certeza se está pedindo as coisas certas ou se as nossas palavras têm algum peso. Terceiro, ela acaba virando uma lista de compras espiritual, né? A gente apresenta a Deus nossos desejos e necessidades como se ele fosse um mero provedor de bens e serviços. O resultado inevitável de tudo isso é um profundo e persistente sentimento de ineficácia. Aquela sensação de que nossas palavras não passam do teto, de que estamos só falando sozinhos. É a partir desse diagnóstico de uma vida de oração meio anêmica que a gente vai buscar uma nova arquitetura. Então, para guiar nossa conversa, a gente vai usar como base o livro Ore Grande, do Alistair Begg. E o legal do trabalho dele é que ele não inventa um método novo. O que ele faz é nos guiar, de forma bem sistemática, por um modelo de oração que foi tirado direto das Escrituras. Begg foca a análise dele nas duas grandes orações que o apóstolo Paulo registra na sua carta à igreja de Éfeso. A premissa central é que, ao estudarmos não apenas o que Paulo pedia, mas também a lógica, a teologia e a paixão por trás dos pedidos dele, a gente pode aprender a reestruturar nosso próprio pensamento. O objetivo não é simplesmente imitar as palavras de Paulo, mas absorver a visão de mundo dele, de modo que as nossas próprias orações ganhem uma nova dimensão de profundidade, de propósito e de poder. Olha só o nosso roteiro de hoje para a gente organizar a exploração. Primeiro, a gente vai ver o alicerce de tudo, a oração como dependência. Depois, vamos construir em cima disso, analisando a mudança para uma perspectiva espiritual. Em seguida, vamos mergulhar nos pedidos específicos de Paulo, começando com foco, esperança e visão. O quarto ponto é riquezas, herança e poder. E para fechar com chave de ouro, a imensidão do amor. Cada parte se apoia na anterior, construindo uma arquitetura bem completa e forte. Vamos lá? Certo, vamos começar então pela base de tudo. Seção 1, oração como dependência. O princípio mais fundamental, o pilar que sustenta todo edifício.
A oração de verdade nesse modelo apostólico não é um exercício de autossuficiência, uma demonstração da nossa força espiritual ou uma barganha com Deus. Pelo contrário, ela é a expressão mais pura e honesta da nossa total e completa dependência. É o reconhecimento sincero, humilde, de que sem Ele, nossos esforços, nossas estratégias, nossa sabedoria são, no fim das contas, inúteis, insuficientes. Esse quadro aqui deixa bem claro o contraste de mentalidades que está em jogo. De um lado, a gente tem a autoconfiança. É aquela mentalidade super comum hoje em dia que nos diz que somos os donos do nosso destino, que a gente dá conta de tudo sozinho com o nosso esforço e inteligência. Para quem pensa assim, orar parece, na melhor das hipóteses, algo supérfluo e, na pior, um ato de hipocrisia. Do outro lado, a gente tem a dependência. E aqui, atenção, dependência não é fraqueza, é ter noção da realidade espiritual. É reconhecer nossa finitude, nossa fragilidade e nossa necessidade de ajuda divina. Para quem vive a partir da dependência, a oração não é só útil, ela é absolutamente essencial. É a transição do eu consigo para o eu preciso de ajuda. O apóstolo Paulo, mesmo com toda a capacidade e as realizações dele, operava totalmente a partir dessa segunda coluna. E essa ideia de dependência está perfeitamente resumida nesse versículo do Salmo 127, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. É simples e direto. Paulo entendia isso num nível muito profundo. Ele sabia que o ministério dele, a pregação, as viagens, todo o esforço intelectual e físico, por mais intenso que fosse, seria completamente inútil sem a bênção e o poder de Deus. A oração para ele não era um complemento para o trabalho. Não era o que ele fazia antes de começar a obra de verdade. A oração era a obra. Ele sabia que um planta, outro rega, mas é Deus e só Deus quem dá o crescimento. Essa convicção inabalável na soberania de Deus é o que o levava a dobrar os joelhos o tempo todo, não como último recurso, mas como sua primeira e principal estratégia. A fonte nos conta uma história interessante. Um poema sobre um homem chamado Cyrus Brown, que caiu de cabeça num poço e naquela posição bem esquisita fez a oração mais sincera da vida dele. A lição é clara e profunda. Embora Paulo literalmente se ajoelhasse, como a gente vê em Efésios 3,14, num gesto que simboliza reverência e submissão, a verdadeira postura da oração não é definida pelo corpo, mas pelo coração. É a atitude interna de um coração que se curva, que reconhece sua pequenez diante da majestade de Deus e sua total dependência dele. Dá para orar em pé, sentado, caminhando ou até de cabeça para baixo. O que realmente importa é a humildade e a sinceridade do coração que se volta para Deus pedindo ajuda. Então, para a gente fechar essa primeira parte, vamos resumir. Primeiro ponto, orar é, antes de tudo, um ato de admitir a nossa profunda necessidade e dependência de Deus. Segundo, aquela atitude de eu me basto, de autoconfiança, simplesmente não combina com a oração de verdade. É uma barreira. Terceiro, o que vale mesmo é a postura do coração, não a do corpo. E por fim, a mensagem central do evangelho cristão vai na contramão da cultura do faça você mesmo. Ela afirma nossa incapacidade e aponta para a suficiência de Cristo. Essa é a base de tudo, o alicerce para a gente se aproximar de Deus em oração. Beleza. Com essa base da dependência bem firme, a gente pode subir para o próximo nível. Seção 2. A perspectiva espiritual. O próximo passo é ajustar a nossa lente, a nossa perspectiva. A oração apostólica nos convida a mover nosso foco das preocupações que são primariamente temporais e materiais para as realidades que são espirituais e eternas. Isso não quer dizer negar a importância do mundo prático ou das nossas necessidades físicas, mas sim priorizar o que é fundamental e duradouro, entendendo que o espiritual sustenta o material e não o contrário. Agora, uma pergunta para a gente pensar com sinceridade. O que realmente domina as nossas orações? Se a gente fosse gravar e transcrever nossas orações por uma semana, qual seria o tema principal? Seriam questões de saúde, finanças, sucesso no trabalho, relacionamentos? Todas essas são preocupações legítimas, claro, e devem ser levadas a Deus. Só que, quando a gente analisa as orações de Paulo, na fonte, a gente vê uma ausência notável desses tópicos. Ele, mesmo escrevendo da prisão, podendo ser executado, não ora pela sua libertação ou por conforto físico. A preocupação central dele é o bem-estar espiritual dos cristãos. Isso nos força a questionar, será que o que mais ocupa nossas orações é de fato o que mais importa na perspectiva da eternidade? O Alistair Begg, no livro dele, faz uma crítica bem perspicaz a uma frase que virou um clichê nas nossas orações. Senhor, esteja com fulano. Ele argumenta que essa é uma oração limitada, repetitiva e teologicamente desnecessária. Por quê? Porque Jesus já fez uma promessa definitiva em Mateus 28. E eu estou convosco todos os dias até o final dos tempos.
Pedir a Ele que faça o que Ele já prometeu solenemente que faria é talvez um desperdício do nosso precioso tempo de oração. As orações que a gente vê na Bíblia, de personagens como Neemias, Daniel ou próprio Paulo, são muito mais ambiciosas, específicas e ousadas nos pedidos espirituais. Eles oravam por sabedoria, por revelação, por força espiritual, por ousadia. Para entender essa mudança de perspectiva, a metáfora da roda de bicicleta é ótima. Pense na sua vida como uma roda. O centro, o cubo ali no meio, é a sua condição espiritual, seu relacionamento com Deus, sua compreensão do Evangelho. Os raios são as diversas áreas práticas da sua vida: família, carreira, saúde, finanças e por aí vai. Muitas vezes, nas nossas orações, a gente foca em consertar cada raio individualmente. Pedimos um emprego melhor, a cura de uma doença, a solução para um problema familiar. A lógica apostólica inverte isso. Ela nos ensina a concentrar nossas orações no fortalecimento do eixo espiritual. Se o nosso relacionamento com Deus estiver sólido, se a nossa compreensão do Evangelho for profunda, se estivermos crescendo em maturidade espiritual, todos os raios práticos da vida serão sustentados e alinhados por essa força central. A transformação espiritual sempre vem antes e fundamenta a mudança prática que dura. Resumindo então essa segunda parte, a gente viu que o modelo de oração de Paulo nos chama para uma reorientação radical de prioridades. O foco muda do material para o espiritual, do temporal para o eterno. Fomos desafiados a evoluir para além de frases feitas e limitadas, buscando orações mais específicas e ricas. A metáfora do eixo espiritual nos mostrou que fortalecer o centro da nossa vida em Deus tem um efeito cascata em todas as áreas práticas. E a grande lição é que a mudança de verdade, a que dura, começa invariavelmente de dentro para fora. Ok, já vimos a base da dependência e a importância da perspectiva espiritual. Agora vamos ver o que Paulo pedia na prática, o conteúdo mesmo das petições dele. O que exatamente ele pedia para os cristãos em Éfeso? Esta seção explora o primeiro conjunto de pedidos que a gente encontra em Efésios capítulo 1. Paulo ora por três coisas interligadas e essenciais: um foco espiritual aguçado, uma esperança certa e inabalável e uma visão clara do futuro que Deus prometeu. Essa famosa frase do hino Amazing Grace, escrito pelo John Newton, um ex-traficante de escravos, captura perfeitamente a essência do primeiro pedido de Paulo. Ele ora para que Deus ilumine os olhos do vosso coração. A teologia por trás disso é que, por natureza, a gente tem uma cegueira espiritual. A conversão é um milagre inicial de receber a visão, mas mesmo depois que nossos olhos se abrem, nossa visão espiritual pode continuar meio embaçada, desfocada. A oração de Paulo, então, não é pelo milagre inicial, mas por um processo contínuo de iluminação, para que Deus, pelo Espírito Santo, nos dê clareza para enxergarmos a realidade espiritual com nitidez e precisão. E atenção a este ponto, que é chave. Essa oração por foco não é para a gente receber coisas novas de Deus, é para a gente enxergar e se apropriar do que a gente já tem. Efésios 1:3 afirma que os cristãos já foram abençoados com toda sorte de bênção espiritual. A analogia do livro é ótima. É como estar num cruzeiro de luxo com tudo pago e passar a viagem inteira comendo o biscoito que trouxe de casa, por não saber que o banquete no restaurante já estava pago. A oração por foco é um pedido para que nossos olhos se abram para a imensa riqueza espiritual que já é nossa por direito em Cristo. O segundo pedido específico é para que a gente saiba qual é a esperança do seu chamamento. E aqui é vital fazer uma distinção clara entre a esperança bíblica e o uso que a gente faz da palavra hoje. Na nossa linguagem, esperança soa quase como incerteza. Espero que não chova, espero conseguir o emprego. A esperança bíblica, a palavra grega eupis, é o exato oposto. Ela não é um desejo incerto, mas uma certeza absoluta sobre o futuro, baseada no caráter e nas promessas de Deus. É a convicção firme numa realidade que já foi garantida, embora a gente ainda não a veja por completo. É, como diz o autor de Hebreus, a âncora da alma, firme e segura. E de onde vem essa esperança, essa certeza toda? Daqui, desta promessa solene de Jesus Cristo. Isso não é uma possibilidade vaga ou um pensamento positivo. É uma declaração de intenção do próprio Filho de Deus. A esperança cristã não se baseia no nosso otimismo ou nas circunstâncias, mas na confiabilidade de quem fez a promessa. Ele afirmou que foi preparar um lugar e que vai voltar para levar os seus para junto dele. Essa certeza sobre o destino final é o que nos capacita a enfrentar as incertezas, dores e ambiguidades da vida com coragem, perseverança e uma alegria que o mundo não pode dar nem tirar. Recapitulando os pontos dessa terceira sessão, a gente viu que a oração apostólica nos ensina a pedir por foco, não para adquirir novas bênçãos, mas para que nossos olhos espirituais sejam abertos para reconhecer o vasto tesouro que já possuímos em Cristo.
Em segundo lugar, aprendemos a pedir por esperança, entendendo-a não como um desejo vago, mas como uma certeza inabalável sobre o nosso futuro glorioso, ancorada nas promessas de Deus. E finalmente entendemos que nossa visão deve ser fixada não nas circunstâncias passageiras desta vida, mas na promessa eterna feita por Jesus, que é o nosso destino final. Seguindo em frente, depois de pedir foco para o presente e esperança para o futuro, Paulo vai ainda mais fundo, eleva ainda mais a perspectiva. Ele ora para que os cristãos possam compreender a magnitude de 3 conceitos teológicos de peso impressionante: as riquezas de sua herança, a natureza dupla dessa herança e o poder absolutamente incomensurável que está à disposição deles. Essa parte é simplesmente incrível, de uma profundidade fascinante. Paulo ora para que a gente entenda a riqueza da glória da sua herança nos santos. Os estudiosos veem aqui um conceito de dupla herança. Primeiro tem a nossa herança. O prêmio final para o cristão não é só um lugar, o céu, mas uma pessoa, o próprio Deus. A maior alegria da eternidade vai ser desfrutar da presença de Deus. Mas, e aqui vem a parte mais surpreendente, tem também a herança de Deus. E qual é a herança que Deus Pai prometeu ao Filho como recompensa pela obra dele? O seu povo, a igreja, os santos. Nós somos o tesouro de Deus, sua propriedade exclusiva. É uma ideia de explodir a cabeça. A gente recebe a Deus como nossa herança e Deus nos recebe como sua possessão preciosa. Aí Paulo ora para a gente conhecer a suprema grandeza do seu poder. E para não ficar abstrato, ele não usa termos vagos. Ele nos dá 3 exemplos concretos. Primeiro, é o poder da ressurreição, a força que reverteu a morte e tirou Jesus do túmulo. Segundo, é o poder da exaltação, que levou Cristo da humilhação da cruz à posição de máxima honra no universo. E terceiro, é o poder do domínio, que colocou toda a criação e todos os poderes sob a soberania de Cristo. Não estamos falando de um poderzinho sutil, estamos falando do poder mais explosivo e soberano que o universo já viu. E aqui vem a virada de chave, a conexão que muda absolutamente tudo. Paulo não está só nos dando uma aula de teologia sobre o poder de Deus no passado. Ele está fazendo uma afirmação radical sobre o presente. Ele afirma que este mesmíssimo poder, o poder que ressuscitou, exaltou e deu domingo a Cristo, é o poder que está ativo e operando para conosco, os que cremos. Não é uma versão menor, uma cópia ou uma analogia. É a mesma força dinâmica, a mesma dynamis divina que venceu a morte e agora governa o universo, que está disponível para nos capacitar na nossa vida diária, nas nossas lutas, nas nossas fraquezas e no nosso testemunho. Ok, resumão da sessão 4, que foi bem densa. A gente compreendeu que somos herdeiros de uma dupla e gloriosa herança, um conceito que deveria nos encher de gratidão. Em segundo lugar, aprendemos que temos acesso a um poder de magnitude cósmica, o mesmo poder que operou na vitória de Cristo sobre a morte. E, crucialmente, entendemos que o propósito desse poder não é nos tornar super-humanos, mas nos capacitar para uma vida de obediência e testemunho, encontrando força justamente nos nossos momentos de maior fraqueza. E chegamos ao topo da montanha, a parte final e o clímax da segunda grande oração de Paulo em Efésios, lá no capítulo 3. Aqui, o apóstolo nos leva ao coração do próprio ser de Deus, orando para que a gente possa, de alguma forma, começar a compreender o que é, no fim das contas, incompreensível. A vastidão multidimensional do amor de Cristo, que é a fonte e o fim de tudo. Para falar de algo tão grande, Paulo usa uma imagem de espaço, quase arquitetônica, para descrever o amor de Cristo. Ele fala de largura, comprimento, altura e profundidade. É como se ele estivesse tentando usar as categorias do nosso mundo tridimensional para descrever algo que vai infinitamente além. A largura, talvez, para abraçar toda a humanidade sem distinção. O comprimento para se estender da eternidade passada à futura. Um amor que nunca termina. A altura para nos exaltar da miséria do pecado até a glória, e a profundidade para alcançar a gente lá no fundo do poço. Juntas, essas dimensões pintam um quadro de um amor que preenche tudo, sem fronteiras, limites ou condições. E aqui tem um paradoxo, uma contradição aparente que é linda. Paulo ora para que a gente possa conhecer o amor de Cristo, mas logo em seguida ele acrescenta que esse amor excede todo o entendimento. Ué, como assim? Como a gente conhece algo que não cabe na nossa mente? A formulação de Paulo sugere que esse conhecimento de que ele fala não é só intelectual, de cabeça, mas sim um conhecimento de experiência, de relacionamento participativo. Então, como a gente conhece o incognoscível? A resposta está em 3 chaves que Paulo nos dá. Primeiro, a descoberta desse amor não é um projeto individual, mas coletivo.
A gente o compreende juntamente com todos os santos, na comunhão da igreja. Segundo, envolve tanto a mente quanto o coração. A gente precisa da verdade teológica para informar nossa experiência e da experiência para dar vida à verdade. E terceiro, é um processo contínuo. Ser preenchido até a plenitude de Deus não é um evento único, mas a jornada de uma vida inteira, na qual a gente vive cada vez mais a realidade da nossa adoção como filhos e filhas amados de Deus. E essa frase do teólogo J.I. Packer, que a fonte menciona, fecha essa ideia perfeitamente. A perspectiva diante dos filhos adotivos de Deus é de uma eternidade de amor. Ser adotado por Deus não é o fim, é só o começo de um relacionamento. Ser preenchido com a plenitude de Deus significa embarcar numa jornada eterna de descobrir e desfrutar do amor do Pai. Cada dia, por toda a eternidade, Ele nos mostrará mais de seu amor e nosso amor e conhecimento dele crescerão em resposta. É uma relação dinâmica, crescente e infinita. É por isso que podemos conhecer o amor e, ao mesmo tempo, reconhecer que ele excede todo o entendimento. Para a gente fechar essa parte, o amor de Cristo é gigante, simplesmente não dá para medir. A gente se aproxima de conhecer esse amor paradoxal, não sozinhos, mas em comunidade, engajando tanto nosso intelecto quanto nossas emoções. E compreendemos que o propósito final de tudo isso é a nossa transformação contínua. Sermos preenchidos com a própria vida de Deus ao vivermos na realidade do nosso relacionamento de filhos amados. Um processo que começa agora e se estende por toda a eternidade. Bom, chegamos ao final da nossa análise. A gente percorreu os fundamentos, a estrutura e o conteúdo dessa arquitetura da oração apostólica. Agora, o desafio final é mover da teoria para a prática, integrando esses princípios de forma coerente e transformadora nas nossas próprias vidas. A pergunta que resta é: como a gente pode, de fato, começar a orar grande? Aqui estão os 5 pilares que a gente construiu hoje que sustentam essa estrutura magnífica de oração. Tudo começa com o fundamento da humildade e da dependência. A partir daí, a gente ajusta a lente para uma perspectiva espiritual, priorizando o eterno sobre o temporal. Então, com essa perspectiva, fazemos petições específicas por foco para ver o que já temos e esperança para confiar no que nos foi prometido. Oramos também para reconhecer e nos apropriar das riquezas da nossa herança e do poder que nos capacita. E, finalmente, o objetivo supremo, o telhado que cobre toda a estrutura, é mergulhar cada vez mais fundo na experiência do amor de Cristo. Juntos, esses 5 pilares formam um guia robusto para uma vida de oração que vai muito além de uma simples lista de desejos. E, para a gente terminar, fica essa pergunta no ar para reflexão. A gente começou dizendo que a oração é um espelho que revela quem a gente realmente é. Depois de tudo que a gente conversou, se as nossas orações fossem um espelho, que imagem elas mostrariam a partir de hoje? Refletiriam alguém focado no temporal ou no eterno? Alguém operando com base na autoconfiança ou na dependência? Alguém cronicamente consciente de sua pobreza espiritual ou da imensa riqueza que possui em Cristo? A arquitetura da oração apostólica não é só uma técnica, é um convite para uma transformação profunda de quem somos de joelhos diante de Deus. Para quem quiser ir mais fundo, sugiro a leitura direta das orações de Paulo em Efésios capítulos 1 e 3 e também em Filipenses 1 e Colossenses 1. A obra de D.A. Carson, A Call to Spiritual Reformation, também oferece uma análise profunda dessas orações. Que esta nossa conversa sirva de estímulo para uma jornada de oração mais profunda e transformadora. Muito obrigado pela companhia.